Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver essa questão aqui da Banca Funesp de 2022. Em um modelo ISLM, é possível aumentar a renda, mantendo estável a taxa de juros por meio de... E aqui eu tenho 5 políticas econômicas diferentes e eu quero saber o que? Em qual dessas eu tenho um aumento de renda e a taxa de juros é mantida constante. Então, vamos começar aqui com a alternativa A. Então, para a gente analisar aqui a letra A, vamos colocar aqui o diagrama ISLM. E no ponto onde a curva IS intersecta a curva LM, a gente tem o ponto de equilíbrio, a renda de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio. Agora vamos analisar as políticas. Aumento dos gastos do governo e redução dos impostos são consideradas políticas fiscais expansionistas, ou seja, a curva IS irá deslocar para a direita. Então agora a gente vai ter um novo ponto de equilíbrio. Aqui vai ser minha nova renda de equilíbrio. E aqui, a minha nova taxa de juros de equilíbrio. Então, aqui a gente teve um aumento de renda e um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Ou seja, essas duas políticas fiscais, elas aumentam renda, mas não mantêm a taxa de juros de equilíbrio estável. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Então, vamos analisar aqui a letra B. Vamos começar colocando aqui de novo o diagrama ISLM. O aumento da taxa de redesconto e a venda de títulos no mercado aberto são políticas monetárias contracionistas. Portanto, a curva LM vai deslocar para a esquerda. E agora a gente vai ter um novo ponto de equilíbrio. A gente tem uma nova renda de equilíbrio e uma nova taxa de juros de equilíbrio. Então, essas duas políticas monetárias contracionistas levaram que uma queda da renda de equilíbrio e um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Ou seja, a gente não teve um aumento da renda de equilíbrio e também a taxa de juros não se manteve estável. Então, essa alternativa aqui também é falsa. Agora, aqui na letra C, a gente tem aumento dos gastos do governo e venda de títulos no mercado aberto. O aumento dos gastos do governo é uma política fiscal expansionista, o que desloca a curva IS para a direita. Já vendas de títulos no mercado aberto retiram moeda das mãos dos agentes e, portanto, é uma política monetária contracionista, o que desloca a curva LM para a esquerda. Então, aqui a gente tem uma combinação de duas políticas econômicas, uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista. Então, o efeito final vai depender do tamanho da política fiscal expansionista e do tamanho da política monetária contracionista. A gente vai ter 3 resultados possíveis aqui. Então, vamos começar aqui colocando o primeiro resultado possível. Então, a gente tem aqui o modelo ISLM em equilíbrio. O aumento dos gastos do governo desloca a IS para a direita e a venda de títulos no mercado aberto desloca a LM para a esquerda. Aqui vocês podem notar que a IS deslocou muito mais do que a LM. E isso causou um aumento da renda de equilíbrio e também um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Agora vamos ver outro caso aqui. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, o aumento dos gastos do governo desloca a IS para a direita, a venda de títulos no mercado aberto desloca a LM para a esquerda e a gente tem aqui uma mudança no ponto de equilíbrio. A
renda de equilíbrio permanece a mesma e a taxa de juros aumentou. Então, aqui, o aumento na renda causado pelo aumento nos gastos do governo foi contrabalanceado pela política monetária contracionista. Por isso, a renda se manteve inalterada. Agora, vamos olhar aqui o terceiro possível resultado. De novo, um aumento dos gastos do governo desloca IS para a direita. A venda de títulos no mercado aberto desloca a LM para a esquerda. E a gente tem um novo ponto de equilíbrio. E tivemos o quê? Uma queda na renda de equilíbrio e tivemos um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Então, nesses três possíveis resultados causados por um aumento dos gastos do governo e venda de títulos no mercado aberto, nenhum manteve a taxa de juros de equilíbrio. Nos três possíveis resultados, eu tive um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Então, essa alternativa C também é falsa. Agora, vamos para a alternativa D. Então, aqui a gente vai analisar de uma maneira diferente. Então, vamos colocar aqui o diagrama ISLM. E para a gente manter a taxa de juros constante, o novo ponto de equilíbrio, ele precisa estar nessa reta aqui pontilhada. E como é que a gente tem um novo ponto de equilíbrio nessa reta pontilhada? A gente tem de duas maneiras. Vamos fazer aqui a primeira maneira. A primeira maneira é promovendo uma política fiscal expansionista e também uma política monetária expansionista. Então, a gente tem aqui esse novo ponto de equilíbrio, aonde a taxa de juros se manteve constante e a renda de equilíbrio aumentou. Agora, vamos ver o outro caso. Então, a gente tem aqui o diagrama ISLM, temos o ponto de equilíbrio inicial, queremos manter a taxa de juros e a gente pode fazer isso fazendo o quê? Promovendo uma política monetária contracionista e uma política fiscal também contracionista. A gente atinge um novo ponto de equilíbrio e nesse novo ponto de equilíbrio a gente mantém a taxa de juros, ou seja, ela está estável e a renda de equilíbrio reduziu. Esse segundo caso aqui não é o que a gente está interessado, porque a gente está interessado num aumento da renda de equilíbrio, mantendo estável a taxa de juros. Então, a gente quer exatamente aqui o primeiro caso que a gente analisou. Mas nesse caso aqui, o que a gente teve? A gente teve uma política fiscal expansionista seguida de uma política monetária expansionista e que não é o caso que a gente tem aqui na letra D. Por quê? Aumento dos impostos é uma política fiscal contracionista. Então, a curva IS teria que deslocar para a esquerda, que não foi o caso aqui. Portanto, aumento nos impostos e queda na taxa de juros não irá promover um aumento de renda, mantendo a taxa de juros estável. Então, essa alternativa D aqui também está incorreta. Vamos partir para a última alternativa, a alternativa E. Então, aqui na letra E, a gente tem queda dos gastos do governo, que é uma política fiscal contracionista que desloca a curva IS para a esquerda. Já a redução dos impostos é uma política fiscal expansionista que desloca a curva IS para a direita. Então, aqui a gente tem uma ambiguidade. A IS desloca para a direita e para a esquerda. Então, o impacto final na taxa de juros e renda vai depender do quê? Vai depender do tamanho do impacto dos gastos do governo e do tamanho do impacto da redução dos impostos. Então, aqui a gente tem três resultados possíveis. Vamos começar aqui pelo primeiro. Então, a gente tem aqui o diagrama ISLM. Então, se o impacto da queda
nos gastos do governo for maior do que o impacto da redução dos impostos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um deslocamento líquido da curva IS para a esquerda. Por quê? Porque o impacto da queda em G foi maior. Então, com esse deslocamento líquido da IS para a esquerda, a gente vai ter um novo ponto de equilíbrio que leva a uma queda na renda de equilíbrio e uma queda na taxa de juros de equilíbrio. Agora vamos olhar outro resultado possível. Agora, se o impacto da queda em G for igual ao impacto da redução dos impostos, não haverá deslocamento da curva IS. Por quê? Porque a curva IS vai deslocar para a esquerda e depois ela vai deslocar na mesma proporção para a direita, ou seja, ela bate e volta, ela volta para o mesmo lugar. Portanto, a taxa de juros e a renda de equilíbrio se mantêm inalteradas. E o terceiro resultado possível é se o impacto da queda de G for menor do que a redução dos impostos. Aí, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um deslocamento líquido da curva IS para a direita. A gente vai ter um novo ponto de equilíbrio. E aqui, nesse caso, a renda aumenta e a taxa de juros de equilíbrio também aumenta. Então, em nenhum desses três resultados possíveis de uma queda dos gastos e redução dos impostos, a gente teve o quê? A renda aumentando e a taxa de juros se mantendo estável. E agora, qual é a resposta certa para essa questão? A gente viu que a letra A está errada, a letra B está errada, a C está errada, a D está errada e a E também está errada. Nesse caso aqui, essa questão deveria ter sido anulada. Não existe resposta correta. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.